Olá a todos, voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com a Leila Lessa, psicóloga. E a gente falava sobre a criança, a volta delas à escola. Em certo momento, além do conflito do primeiro dia, você tem também, eu acredito que eu nem digo isso tanto da criança, eu acho que tem muito dos pais. Quando você chega lá e tipo, a bolsa melhor tá no filho 1, o menino dali tá com uma bolsa menor, e ali se formam, de certa maneira, comparações. Como evitar isso? É interessante a gente saber que essa parte aí sempre parte dos pais. A criança, ela é influenciada pelos adultos também, né? Pela mídia, e pelo que o pai e a mãe, eles entendem sobre compras, sobre essa parte de capitalismo, né? Então, isso tudo parte dos pais. A criança, ela não tem tanto, pelo menos a criança pequena. Quando a criança ela vai crescendo um pouco mais, ela já vai tendo a noção de tudo. Mas a criança pequenininha, essa que vai para a escola, que precisa se adaptar, né, como nós estamos falando desde o começo, ela não tem tanta ideia. Então, mas ela vai ter ideia do que é o personagem, se é desse personagem ou daquele personagem, ela só não vai ter ideia de preços. Mas ela vai saber que é da princesa tal, que é do super-herói tal. Então, ela vai chegar em casa e ela vai, às vezes, se sentir, sim, inferiorizada por aquela situação em que ela viu uma bolsa que é de uma personagem que ela queria e não teve. E para os pais foi por conta, às vezes, do valor, que é muito caro. Enfim, então, cabe aos pais não entrar nessa questão de fazer todas as vontades de compras da criança. Porque o que é educação financeira, né? A criança precisa, desde pequenininha, né, ela saber que tal material é mais caro e papai e mamãe não podem comprar naquele momento. Por que não contar para ela isso? Ela não entende outras coisas? A criança, ela entende o que o pai e a mãe estão explicando. Então, vai ali devagarinho e explica que naquele momento você não vai poder dizer que nunca vai comprar para aquela criança, até porque um dia você vai poder, né? Mas aquela criança, ela precisa saber que naquele momento, papai e mamãe não teve condições, não pôde. Mas no momento posterior, vai ter condições. O que é isso? É só você explicar àquela criança e se livrar do problema naquela hora? Não. Você aí vai estar colocando para a criança a situação onde ela vai ter um poder de lidar com a ansiedade dela. Você vai explicar muito mais do que algo foi caro ou foi barato. Você vai estar dando àquela criança o poder de lidar com a frustração. Quantas frustrações ela não vai ter na vida? Em termos financeiros mesmo. E em outras Eu situações. acredito que se não tiver durante criança, será um adulto infeliz, de uma certa maneira. Né? Exatamente. Gente, aproveita as oportunidades, sejam essas ou outras, para ensinar a criança a aprender a lidar com a frustração. Não dá tudo, diga não. Mostre para sua filha, para o seu filho, que ele pode ser feliz com aquilo que ele tem. Não coloque a sua necessidade de ter o melhor na criança, que vai estar prejudicando. Às vezes a necessidade de comprar o mais caro, de competir com quem está na escola, não é da criança, é do pai e da mãe. A criança chega falando o que é de criança. Minha amiguinha tinha a bolsa da princesa tal, meu amiguinho tinha a bolsa do super-herói tal. Mas o papel da mãe é dizer assim, a sua foi comprada, é essa daqui, e vamos ser felizes com essa daqui. Quando existe a possibilidade desses pais, que você tem escolas dos mais variados valores em termos de mensalidade. Isso. Então, um pai que consiga pagar uma mensalidade de uma escola a R$ 500, ele vem conjunto as pessoas que também podem pagar R$ 500, podem comprar a bolsa X, a bolsa Y. Quando há a possibilidade de pagar uma mensalidade de uma escola mais cara, há de se preocupar de alguma maneira com o que vem dos amigos, dos equipamentos, dos materiais. Exemplo, tem escola em Maceió que pede iPad para a criança. Não termina sendo um grande conflito? Eu acredito que os pais eles devem estar observando essa situação. De também colocar a criança no meio em que ela vai ter condições de caminhar conforme as regras daquele lugar.
eu já não falo, como a gente vinha falando antes, né? O que as outras crianças usam. Isso daí é uma questão que deve ser, sim, conversada com a criança, que a criança ela deve se sentir bem, feliz e valorizada com o que ela tem. Não importa qual o preço que foi aquela situação, porque o valor que a criança deve entender não é o da bolsa, é o valor de usar a bolsa. O que a bolsa serve? Para que ela serve? Ela está servindo para carregar o material? Ela está servindo, ela está sendo útil, então a bolsa vale. Não é outras questões, né? Mas nessa outra parte que você está falando, é muito importante os pais, antes de matricularem os seus filhos em determinadas escolas, que são mais caras, saberem o que é que a escola vai pedir. Como é que aquela escola funciona e se ele vai poder se encaixar naquele contexto. Porque depois a criança não vai estar passando por constrangimento desnecessário. Porque, aí, repetimos, não é mais a questão aluno com aluno, é a questão aluno e necessidades da escola. Então, a escola que vai ter o fardamento mais caro, a escola que vai pedir para que compre iPad, para que compre tablet, para que compre o próprio notebook. E ali aquele pai colocou aquela criança e não vai ter condições de comprar, de cumprir aqueles compromissos. Então, aí o que acontece? Não é a escola que está submetendo o aluno ao constrangimento. Não é. O pai deve incentivar a pagar em todos os eventos da escola? Porque hoje, praticamente, a escola ela tem um evento praticamente por mês. Como é isso? Porque, exemplo, há pais que optam por dizer assim, não, meus filhos não vão participar de evento X, de evento Y. Algum tipo de dano em não participar, em participar demais? Acredito que não. Acredito que, dependendo da conversa que o pai vai ter com esse filho, para que ele não participe, dependendo do nível de consciência dessa criança também, vai ter... Tem muitas situações onde as crianças podem não participar, né? Por situações financeiras, tem crianças também por questões religiosas, que não participam de determinados eventos, né? Então, enfim, outras também realmente por educação mesmo, por valores, enfim, não vai participar de determinados eventos. Então, tudo vai depender do nível de consciência daquela criança, de entender. Também não vai privar a criança de participar de um evento que ela não está entendendo porque não está participando, só porque o pai está impondo ou a mãe está impondo que a criança não participe. Eu não acho isso muito saudável. A criança ela precisa entender por que todos os meus amiguinhos estão participando e eu não estou. Então, depende muito do nível de entendimento da criança e também o porquê. Porque quando tem um porquê e é plausível, dá para explicar para a criança. Mas quando não tem um porquê, ou quando os pais não querem explicar para a criança que é por falta de condições, que é por isso, por aquilo, pelo motivo, aí fica no ar. A resposta, não há resposta. E a criança, ela merece uma resposta, porque ali é o mundo dela. A escola é o mundo dela, os coleguinhas são os coleguinhas dela, os professores, tudo ali é da criança. Então, ela precisa saber por que ela não está inserida em determinado grupo para participar de determinado evento. O pai e a mãe, que são conscientes, eles chegam, explicam, deixam tudo certinho ali para que não venha ocorrer danos na criança. Assim não ocorre danos e tudo corre naturalmente, porque aquela criança sabe por que não está participando. Hoje há uma influência muito grande da televisão nessa formação dessa criança. E o intervalo desses desenhos, dessas programações, vem sempre acompanhado de pacotes para Disney, boneca X, boneca Y. Não termina sendo uma realidade distante para muitas crianças? Termina, mas, repito, retorno com aquela questão, né? Educação. Essa parte é a parte dos pais. Os pais, eles vão educar seus filhos para que seus filhos sejam conscientes, para que seus filhos eles não venham se iludir tanto com esse capitalismo desenfreado que está aí fora. Não é que o capitalismo seja ruim, mas existe tudo que foge dos limites, ele prejudica, né? Tudo. Então, cabe aos pais realmente preparar essa criança para que ela possa ver a propaganda, sentir vontade. Quem não sente? Eu sinto, você sente, quando a gente vê a propaganda de viagem, sentir vontade, porém, saber lidar com essa frustração. Então, é importante pais entenderem que dizer não para o seu filho está ensinando o seu filho a lidar com a frustração atual e com as próximas frustrações que ele vai ter na vida. Porque nem sempre o nosso salário dá para a gente viajar para a Disney, não é verdade? Então, essa criança ela precisa aprender desde cedo a ouvir aquele não explicado, justificado,
para que ela possa, na próxima vez que ela ver a propaganda, ela já entender, não, meu pai não tem condições agora, porque ele já me falou que é muito caro essa viagem, no momento a gente não tem condições. E aí você vai estar também dando ao seu filho a condição de sofrer menos, porque ele vai sentir menos ansiedade. Ou vai saber lidar com a ansiedade que ele está sentindo naquele momento. A gente sempre fala de crianças, de tipo do papel desse adulto, de passar uma segurança para a criança, de passar os conhecimentos que a criança precisa ter para dividir, para tantas outras coisas. Mas e quando esses pais não têm as respostas para eles? É porque a gente conhece algumas pessoas de mais de 40 anos, de mais de 50 anos, que não passaram por uma série de amadurecimentos. Exatamente. Como fazer isso? Como amadurecer mais rápido quando se sentir de, olha, não consigo ter uma resposta para educar uma criança assim? Olha, hoje em dia nós temos muitas pessoas que podem dar essas respostas que a gente precisa, né? Tem o psicólogo, né? Que os pais, quando estiverem em dúvida, enquanto pais, né? Como devem agir com as crianças, vai procurar o psicólogo, até o psicopedagogo mesmo. Às vezes até na escola tem um psicólogo ali para dar alguma orientação. Isso é importantíssimo que você falou, porque comportamento se repete e ele é transmitido como herança para os filhos. O que eu sou, eu ensino, porque foi a forma que eu aprendi, é a forma que eu vou ensinar. Então, se eu sou um pai ou uma mãe que tem comportamentos egoístas, que tem comportamentos mal educados, eu preciso, se eu amo meu filho, se eu amo a minha filha, eu preciso buscar ajuda para que eu não venha repetir ou fazer essa transmissão de comportamento e os meus filhos venham repeti-los. Então, é preciso haver essa consciência. É lógico, tem muita gente que não tem uma educação que possa se dizer assim, de excelência. A pessoa mesmo se considera assim, eu não tive essa educação, eu queria dar para meus filhos. Procura ajuda. Tem alguém na família que tem essa educação? Pergunta como é. Hoje em dia se tem tantas fontes de informações. Você pode ir até no site, num Google da vida, procurar um artigo de referência ali sobre crianças, sobre educação. Vai lá ler e faz aquele apanhado do que dá para você transmitir e transmite para os seus filhos. Então, não tem desculpa hoje em dia de você não saber educar, porque de todos os lados surgem estímulos de educação, surgem opiniões, tudo, tanto das pessoas, como do Google, como da fonte melhor e mais confiável, que são os próprios profissionais. E como os pais hoje lidam com o fato de terem seus... Primeiro, os pais estão cada vez sendo pais mais velhos, né? Velhos no modelo mais... com idade um pouco mais para frente. Isso. Basta ver que você tinha antigamente pais com 24, com 25. Hoje esse pai já não faz só a faculdade, ele já faz a pós, ele já espera um pouco mais, já está com 30. Isso daí, é claro que tem efeitos. Eu estou falando de uma forma geral. Tem efeitos. Ele tem também um pai que ainda está no mercado de trabalho, uma avó que não fica mais dentro de casa ou já está com idade mais avançada, porque ele também tem uma idade mais avançada. Não contar com os avós que eram praticamente patriarcas, matriarcas, faz falta o dia de hoje? Faz falta, porque nós sabemos que a criança, falei no início, falo agora, ela está inserida nessa primeira sociedade que é a família, e é dessa família que ela extrai tudo que ela precisa para viver. Tudo está ali. Todo alimento emocional da criança, psicológico, todo, ética, moral, tudo na família. Então, quando você vê uma família esvaziada, no sentido de pai trabalhando demais, mãe trabalhando demais, os avós ainda inseridos no mercado de trabalho, a gente vê hoje em dia, né? Os tios não frequentam porque também não tem tempo. Ninguém tem tempo para aquela criança. E você vê a casa esvaziada entre a criança e a babá somente. A babá vai para o conselho dos pais, né? No lugar dos pais, né? Exatamente. Então, hoje nós vemos lares esvaziados em que só convivem mais crianças com suas babás, entendeu? E uma relação de patronato, né, de certa maneira. Isso muda tudo. Nós sabemos que isso muda tudo. A educação que se tinha há 20, 30 anos atrás jamais vai ser a educação que se dá hoje, porque é muito diferente você querer criar uma criança e dar os seus valores que você tem para a criança, o que você tem de valores morais, de ética, a ética que é a prática, né, daqueles valores que você tem. E você vai passar que horas
esses valores para as crianças, porque você não tem ali uma hora, agora eu vou dar aula de valores. Não existe isso. Os valores a gente ensina e a criança ela só vai aprender assim, se for inseridos no dia a dia. A criança vendo como é que a mãe faz, o que é que a mãe diz, qual é a ordem que a mãe dá, qual é a ordem que a mãe não dá, entendeu? A criança ela aprende assim. E quando esse lar está esvaziado? Ela vai aprender os valores da babá. É óbvio isso. Isso daí não tem nem o que se discutir. Por quê? Porque a babá se comporta o tempo todo na frente da criança. A babá conversa com a criança. É ela que está ali naquele contexto todos os dias com a criança. Então, não existe uma ordem e nenhuma regra pré-estabelecida que no arquivo mental da criança ela só vai aprender os valores que os pais vão dar. Não. A criança ela vai aprender os valores de quem ela convive. É isso que é regra. Então, há sim uma mudança brusca na forma de aprendizado da criança, porque os lares esvaziados, a criança sozinha, ou então a criança somente na escola, no judô, no inglês, fora de casa, ela também vai ter outras pessoas com quem ela vai aprender valores, senão os pais. Então, mas tem solução para isso. Fora que tem acredito que fica também uma sensação da criança que, tipo, se eu não tive uma atenção quando criança, eu não vou ter com os meus pais quando idosos, né? A criança, ela precisa de referência, é isso que precisa ficar bem entendido com relação aos pais. Ela precisa ver alguém e querer imitar. A criança, ela precisa disso. A gente precisa, né? A gente, às vezes tem artistas que a gente é fã, porque você está querendo imitar aquele artista. Não é diferente com a criança. Ela precisa imitar o pai e a mãe, criamos nós, né? Que são os grandes referenciais da criança. A gente vai para mais um intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista, que está aqui com a psicóloga Leila Lessa. A gente volta já.